Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Qual é a causa mais comum de entradas no pronto-socorro? O que o pessoal mais tem? O pessoal mais tem, assim... a gente tem, né, as mais frequentes... Na verdade, as frequências de doenças dependem muito do período do ano e do tipo do pronto-socorro. Então, assim, um hospital de trauma vai ser mais enviesado para trauma, um hospital cardiológico para coisas cardíacas, enfim. Mas, de maneira geral, são as causas que a gente chama de low acute, né? A ficha verde, que é os casos que não têm gravidade. Então, geralmente é dor abdominal, dor de cabeça, síndrome de trato respiratório, então desde de gripes comuns, sinusite, enfim, tem de tudo. Até coisas absurdas que você nem pode imaginar. Por exemplo, tem umas coisas bem nada a ver, assim, às vezes que você vê, tipo, semana passada, tem umas 2 semanas que eu tive no pronto-socorro um paciente que tinha um pedaço de, sei lá, um galho dentro do ouvido. Umas coisas assim. Tava coçando o ouvido? Deixou entrar. Usou como cotonete um pedaço de galho, aí tacou lá dentro. O Caio usa chave. Vai ter uma chave um dia dentro do ouvido dele. Mas o que faz nesse? Tem que botar uma pinça pra... E tirar, exato. Aí tem umas loucuras, né? Qual foi o mais bizarro? O caso mais bizarro que tu lembra agora? O caso mais bizarro... Ai, meu Deus. Deve ser no HC, deixa eu pensar aqui. Geralmente os casos de trauma que são os mais bizarros, que eu acho, assim. Eu lembro que quando eu trabalhava no SAMU, teve um caso de colisão lá de 2 carros, enfim. E bateram 2 carros e uma árvore. Aí quando a gente chegou, tinha uma árvore, assim, enfiada no cara, assim, tipo... já tem muita coisa bizarra. Ele tava consciente? Conversando, assim, no braço. Assim, ele entrou de um lado do braço e do outro. Já peguei... teve um caso, assim, o caso que me marcou, assim, também foi no SAMU, trabalhando no SAMU. E aí a gente teve tem bastante disso, né? Assim, você vai pra uma comunidade, aí você chega lá, eles mandam você parar a ambulância em algum lugar e te levam até o lugar, porque é muito perigoso. Aí vem aqueles caras armados e tal, não sei o quê. Segue aqui, não sei o quê. No início eu senti um pouco de medo, depois eu acostumei. Aí, nesse dia, a gente foi, seguiu, aí a gente entrou numa casa, tipo uma mansão, assim, dentro de uma comunidade. Assim, meu Deus, onde é que eu tô? O que eu tô fazendo aqui? De uma criança que caiu e caiu da escada, tinha ficado desacordada, enfim. E aí, na hora da gente sair, quando a gente tava saindo, assim, a gente saindo com a criança pra levar pro hospital, aí tinha tido um tiroteio e tinham, tipo assim, 5 vítimas, assim. Aí já aconteceu. Aí vai, pede apoio, aí vem mais gente e tal, não sei o que, aí vem mais apoio, polícia, etc. Enfim. Mas aí tu se envolve nesse caso? Não, aí eu sigo com o meu. Segue com o teu e espera o pessoal vir. Aí espera o pessoal vir. Aí, dentro da emergência tem várias políticas, assim, de gravidade, tipo, você tem que respeitar algumas coisas, né? Porque senão não viram mais vítimas, né? Qual é o caso que tu mais se orgulha de ter resolvido ou ter atuado? Caso que eu mais me orgulho... Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Eu tenho um caso que foi bem emblemático pra mim, que foi uma criança com asma. Que eu peguei, eu tava... acho que eu tava no meu 2º ano de residência, num plantão externo da residência, né? Plantão que a gente chama da sobrevivência financeira. E chegou uma criança com uma crise asmática. Ela teve uma crise asmática e fizeram a medicação pra ela no pronto-socorro. E ela fez uma anafilaxia, que é quando você tem aquela alergia muito grave que fecha a glote, né? Enfim. E quando eu cheguei, ninguém tava conseguindo resolver. E aí eu cheguei lá e aí falaram, não, chama a Clara, que ela é emergencista. Aí me chamaram, eu tava na clínica, no adulto. Aí me chamaram, aí fui eu que dei o suporte nessa criança. E aí a gente tubou e tal, e deu tudo certo. Mas você falou assim, enquanto eu tava contando, eu lembrei de outro caso, que é o meu caso da vida. Lembrei agora. Não sei como é que eu não lembrei de primeira. Esse é o meu caso da vida. Eu tava no 3º ano de residência. Aí eu tava no estágio da psiquiatria, que era numa UPA e que atendia a psiquiatria. Eu tava lá com o chefe da USP, lá do HC, a gente discutindo um caso. E aí, pra esses estágios, é porque a gente da emergência, a gente sempre anda com aquele scrub, que é aquela roupinha de Grey's Anatomy, sabe? Aquela roupinha azul de assistente cirúrgico.
A gente sempre anda, a gente tem a nossa fardinha da residência, que é com o símbolo da residência e tal. Mas nesse estágio particularmente, a gente vai de roupa normal porque é melhor para os pacientes que você esteja de roupa normal, porque eles se abrem mais, etc. Aí eu tava de roupa normal lá na UPA, conversando com o chefe, com os outros colegas da psiquiatria. E aí chegou um enfermeiro, né, lá na UPA. E eu já tinha feito um estágio nessa UPA de paciente grave no primeiro ano da residência, de sala vermelha. Então eu conhecia todo mundo de lá, assim, já conhecia todos os enfermeiros e tal. Eu tava no último ano da residência. Aí ele chegou e fez assim, você tá de roupa? Eu falei, não. Aí ele saiu correndo, pegou uma roupa de lá e me deu. Eu falei, veste. Aí eu fiquei assim, aí o chefe ficou olhando assim, meu chefe, tipo, só vai. Ele veste que a gente tá precisando de você lá em cima. Eu falei, de mim? Eu falei, tá bom. Aí fui vestir a roupa, fui subir. Aí eu fui andando, ele, não, corre. Aí quando eu entrei na sala de emergência, tinha uma gestante sendo reanimada, né? Ela tinha tido uma parada cardíaca, estava sendo reanimada por uns médicos e tava uma briga, assim, uma super briga dentro da sala, porque ela era uma gestante já, tava muito perto de ter um neném. Então, começou a briga de abre ou não abre para tirar o neném no meio da parada cardíaca. E assim, eu cheguei, eu não sabia nem o que estava acontecendo. Então, uma briga. E aí uma dos médicos que estava lá olhou para mim e falou, claro, você é emergencista, né? Eu falei, não, ainda não. Vou ser em breve, mas ainda não. Ela, você sabe se tira ou não tira a criança? Aí, tudo em emergência é protocolo, tudo. E aí, isso a gente chama de cesárea perimortem, que é a cesariana que a gente faz de emergência quando a gestante tem uma parada cardíaca. Porque o bebê, se ele tá bem, o bebê tava bem, a gestante parou. Ele tá vivo, só que ele só tá vivo às custas do sangue da mãe, porque é a placenta que leva sangue. Então, quanto mais rápido você tira o neném, mais a chance dele não ter nenhum tipo de sofrimento. Então, tem todo um protocolo de, se for em X tempo, pra gente ver viabilidade, porque também não adianta você fazer um negócio desse numa criança que já foi a óbito. Tipo, se for há muito tempo, a criança ficou sem suprimento de oxigênio, ela morre junto também. E aí eu cheguei e tava na briga, porque um médico queria abrir, o outro não queria, e ninguém sabia tecnicamente se era adequado ou não. Aí eu cheguei e falei, enfim, era adequado. Eu falei, tem que abrir. Aí todo mundo olhou pra mim e me deu um bisturi, fez, abre. Aí eu fiquei naquela assim, né? Eu tava estudando psiquiatria, tava de boa. Tipo, aí eu fiquei assim com aquele bisturi na mão, eu falei assim, então vai, abre. Aí o médico que tava comprando a ideia, ele era um ortopedista, eu falei, então vem, me ajuda. Aí fui eu e ele, aí a gente foi, abriu, tirou a criança estava viva, aí continuaram reanimando a mãe, a criança estava viva, a gente deu pra pediatra. A pediatra era uma pediatra que ela não trabalhava com emergência, então ela pegou a criança e ela me devolveu a criança. Assim, porque tinha que entubar, a criança saiu meio viva, mas não estava tão bem, tinha que entubar e etc. Aí ela me devolveu a criança. Aí eu abri a mãe, aí enquanto isso o ortopedista estava lá fazendo as coisas, aí eu recebi a criança e eu entubei a criança. Aí eu, tipo assim, que eu entendi que eu era emergencista, entendeu? Uhum. Então eu tomei a decisão, eu fiz, e tudo isso eu tava tranquila. Um caos acontecendo na sala, um caos. A gritaria, o pai lá fora, o marido da esposa, enfim. Era uma gestante que tava com Covid, pertinho de ter um neném. Passou mal subitamente em casa. Aí o pai tava indo pro hospital particular. No meio do caminho ela piorou. Ele viu uma UPA, que era a UPA que eu tava. Ele entrou lá de vez. Ele entrou lá e ela parou logo 2 minutos depois que ela entrou. Foi isso que aconteceu. Uhum. Então, aquela cena, imagina, né? Uma mulher super jovem, acho que ela devia ter uns 32 anos, sei lá. Enfim. Então, todo aquele caos, e aí a gente entubou, e aí eu liguei pro meu chefe. Quando fez tudo, eu liguei pro meu chefe, tô com uma criança entubada, uma cesárea perimortem. Ele, quê? O que você fez? Eu falei, professor, o que eu faço agora? Ele, bota na ambulância e traz pra cá. Aí a gente pegou a ambulância da UPA, levou a criança pro HC, pra USP. A criança sobreviveu, saiu perfeita. Depois de uns 2 meses, o pai voltou, porque ele botou o nome da enfermeira que estava lá, que foi uma pessoa maravilhosa que estava lá. Ele botou o nome da criança, o nome da enfermeira. A mãe, infelizmente, faleceu mesmo. Nossa. Mas, assim, esse caso, assim, foi um dos dias, assim, que eu falei assim, cara, tipo, tem que ter gente para fazer o que a gente faz. Tem que ter gente que estuda, que se capacita, que tem o mindset ali de estar de boa no meio do caos. Porque naquele momento ali eu vi vários médicos super, assim, muito mais experientes de vida do que eu, mas que com inteligência emocional, assim, muito atrás.
Assim, uma briga. Vocês não têm noção. Eles me chamaram porque precisava de alguém de fora. Porque tava tão caos ali naquele ambiente que eles precisavam de uma terceira opinião. Não, terceira não, acho que era a sexta opinião. Tinha uns 5 médicos na sala.